Olha, primeira coisa eu quero agradecer a plataforma digital da Hebraica, Hebraica Nossa Casa, que ela tem como objetivo, aqui a Sandra, né? Chamando ela, tá? Para dar bem no início. Aqui. Vai ter como objetivo integrar o clube, né? Nesse momento. Opa! Oi, Sam. Boa noite. Que bom, o som tá bom, né? Tudo bem? Boa noite. Estamos nos agradecimentos. Eu vou fazer assim, ó. Eu quero agradecer a Hebraica por ter convidado a gente, né? Principalmente a plataforma hebraica Nossa Casa, que ela tem o objetivo de integrar o pessoal nesse momento de isolamento, né? E tem feito um trabalho muito bonito. Então, a gente vai... aqui tem nome da, o nome da live, né? Para ficar. Deixa eu ver aqui. Aqui, publicar. Pronto. Eu vou deixar sem comentários no início, desativar comentários. Pronto. E eu vou apresentar para quem não conhece. Bem, primeiro meu nome é Alexandre, sou Alexandre Schutt, fui convidado pela Hebraica para fazer a live junto com a Sandra. Como ficou a incumbência de eu chamar, eu vou falar um pouco da Sandra. A Sandra é professora de Depois eu Cabala. falo de você. Então vamos lá. É professora de Cabala, escritora. Ela tem um trabalho maravilhoso no site dela para quem quiser ter acesso aos cursos, né? Tem o curso de cabala comportamental, que está sendo nas terças-feiras, que eu estou adorando. Tem o curso do Selfit, né? Que é um treino de alma. Então, daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar a respeito disso. E do livro, né? Eu tenho um autografado, né? Epa, esse foi um dos primeiros, né? Que foi antes do lançamento. Foi Que quando a gente fez um chique. vídeo em 2015. Eu era bem jovem, eu tinha 6 anos naquela época, né? 6, 7 anos. E aí tá aqui, ó, autografado. Esse é um livro maravilhoso da Sandra, e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre cabala, sobre astrologia, sobre bem-estar. Então é legal falar um pouquinho também desse trabalho lá na frente, tá? E no Sim, sim. meio, quando for falar de Reset, eu vou falar um pouquinho de uma campanha que a gente está fazendo para arrecadar a doação de comida para as pessoas que é o 18, Coração 18, né? A gente está fazendo um trabalho junto, em equipe, bem grande, para conseguir 18 mil cestas básicas. Aí depois eu falo disso. Eu sei que é o benfeitoria.com, campanha 1818. Depois a gente falar disso. Então, Sam, seja bem-vinda. Você está no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, e a gente está falando para os sócios. Queria também agradecer ao Biba, o presidente da Hebraica, a Marisa, que é a coordenadora geral, não sei tanta coisa que ela faz de coisa legal, né? E vamos dar início, né? Boa noite. Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu sou sócia da Hebraica Rio, que é bem diferente da Hebraica São Paulo. Já participei de alguns eventos muito bacanas aí. Gosto muito do clube. Acho o clube de uma estrutura inteligente, uma estrutura acolhedora. Eu sou das estruturas, né? Então a minha perspectiva sempre passa por aí. E eu acho legal a gente no final poder abrir para perguntas, Isso. que é um assunto muito rico, é um assunto que não tem fim, né? A gente pode ir desmembrando e aprofundando. E obrigada pelas apresentações, fico feliz de você usufruir do meu trabalho, eu também usufruo do seu, com as suas consultas, com as suas dicas. Acho que você tem um conhecimento muito profundo, né? Na verdade, você é professor de astrólogos, né? Professor de astrólogos, então é um baú, é um tesouro mesmo. A gente está podendo trocar e compartilhar tudo isso com quem está assistindo a gente nesse momento. A gente vai deixar, depois eu aperto aqui o botãozinho para os comentários, para não ficar aquilo lá, para a gente não se perder, porque o assunto ele já é complexo, né? Então a gente tem que saber usar a comunicação.
da melhor forma. Sam, eu queria começar fazendo umas perguntas para você, né? Claro. Então, assim, eu vou perguntar uma sequência e você fala no teu ritmo, assim. Eu quero saber sobre o que é cabala, né? Que a gente sabe que cabala vem de ler cabelo e tudo mais, mas, assim, o estudo da cabala. Antigamente, o estudo da cabala era só para homens e acima de 40 anos. Até o Freud falou algo parecido da psicanálise. Você tem que estar num nível mais estruturado da sua vida, com família, com ganha-pão, e acima de 40 para fazer a psicanálise. E a cabala sempre foi nisso, mas de repente, quando mudou? Então, o que é cabala? Ela é liberada para qualquer pessoa pode estudar, e a mulher? Como que é a mulher com a cabala, né? Como, como tá esse processo, né? Acho que isso seria um primeiro passo, né? Um bom começo, né? Um bom É, começo. Primeiro a gente entendendo o que é Cabala ou Cabalá. Cabalá, se a gente for falar em hebraico, Cabalá, como você falou, significa recepção, como eu ajusto os meus receptores para poder receber tudo aquilo que eu desejo e, em contrapartida, compartilhar. A gente está isso. vivendo num momento que a gente está tendo que aprender uma nova realidade. É uma realidade que ela é muito importante, porque a Kabbalah ela vai entrar exatamente nisso. Né? Não vai ter ninguém isolado agora no mundo que vai receber só para si mesmo e vai viver isolado com isso. Não, a gente vai querer receber, a gente quer receber para poder compartilhar, para poder enxergar o outro, para poder enxergar o coletivo. Quando a gente estuda a Kabbalah, a gente estuda a Torá na raiz. A Kabbalah ela é toda extraída, ela é o oculto que está nas entreletras, nas entrelinhas da Torá. E os primeiros personagens, né, desse texto, dessa matrix energética, porque é assim que os cabalistas enxergam a Torá, não como um livro, na literalidade ou na religiosidade de dogmas, e sim conceitos energéticos que a gente vai extrair, né? Vai lidrosh mesmo de midrash, dessa Uhum. inteligência espiritual para trazer para comportamental. Porque também de nada vale isso tudo estar no mundo intelectual, no mundo cognitivo, e a gente não trazer isso para o nosso comportamento, para as nossas ações, para o verbo em si, para a ação. Porque o próprio receber, ele não é passivo, ele é ativo, ele é um verbo. E a Kabbalah vai falar, vai extrair dessa inteligência espiritual da Torá toda uma forma da gente trazer para o nosso comportamento. E a gente está falando do coletivo para eu não perder e responder essas perguntas. Os primeiros personagens que acontecem lá no Só Gênesis, fala um na pouquinho mais criação, alto, não sei se ficou baixo o som. os primeiros personagens que acontecem, né, que a gente conhece da Torá, Adão, Eva e a serpente, Deus, num diálogo com Adão, essa potência, num diálogo com o primeiro ser a se relacionar com o sagrado, ele faz a primeira pergunta existencial quando ele diz assim: vocês podem comer de todos os frutos do jardim do Éden, mas dessa árvore é proibido. E justo daquela árvore, né? Então, aqui já começam as questões existenciais. Por que que daquilo que é proibido, por que que daquilo que é restrito, eu não posso provar? Não é que não podia, isso tudo é código. Mas quando eles comem, né, isso tudo também é código, a gente não sei se consegue entrar nisso tudo, mas é muito interessante porque é daí que vem a inteligência emocional. Adão como a consciência, Eva como os sentimentos e a serpente, a Nahash, que negocia com os sentimentos, que negocia com os pensamentos, o tempo inteiro ali falando, e a gente tem essas três estruturas dentro da gente. O que acontece não é um pecado, que a gente acha que é um pecado original, mas é uma inversão. Em vez da gente botar, né, a consciência, os sentimentos e a nossa ação, não, acontece uma reatividade, né, que influencia os meus sentimentos, que influencia os meus pensamentos. E por isso que muitas vezes a gente age sem pensar, a gente fala sem pensar,
E eu queria falar da primeira pergunta existencial, que as pessoas dentro do mundo da espiritualidade falam da onde eu vim, para onde eu vou. Isso, para Kabbalah, não é muito... A gente não traz as questões dessa forma. A gente traz as questões quando Adão e Eva caem dessa condição perfeita, Deus pergunta, cadê você? A Ieca é uma expressão. E imagina se Deus não sabia onde estava Adão e Eva, onipotente. E essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Cadê eu? Cadê você? E trazer a nossa alma para a presença. E a meditação cabalística ensina muito isso, que a gente está onde os nossos pensamentos estão. Então, se eu estou aqui na live preocupada com a conta que eu não paguei, com a resposta que eu não dei para um cliente, eu estou onde os meus pensamentos estão. E a árvore da vida, que a gente vai falar um pouquinho dela também, ela diz que o físico, aquilo que eu enxergo, concreto e manifesto, é apenas 10% dessa realidade. Então, a realidade ela é formada pelo que é físico e 90% é metafísico. E a árvore da vida, quando a gente começar a falar sobre ela, que eu acho que esse é um bom assunto, que a gente pode relacionar tudo nesse diagrama, inclusive astrologia, planetas, órgãos do corpo, expressões da alma, a gente vai se utilizar desse diagrama para poder evoluir na nossa conversa. Agora, me fala sobre isso, a mulher Aí e a idade. eu vou voltar aí, que a gente estava falando do coletivo, que isso para mim é uma das coisas mais importantes para esse momento que a gente está vivendo. Né? Isso que você mostrou, essa árvore da vida, ela é um sistema. E a gente vai receber para viver num sistema de compartilhamento. Então, a Kabbalah é receber para compartilhar. E essa é a pergunta. Primeiro, cadê você? E a segunda pergunta existencial é quando Caim mata Abel e Deus pergunta, cadê o seu irmão? Então, cadê você? Cadê o outro? Essas são as perguntas que a gente deve estar se questionando. Né? Como é que eu estou agora? Como é que eu tô? Como é que estão os meus sentimentos? Como é que está a minha presença? Como é que está a minha respiração? Respiração e alma é a mesma palavra em hebraico, neshima, neshamá. E como é que está o seu irmão? Como é que está o outro? Essa historinha de só homens e acima de 40 anos, isso foi numa antiguidade, até porque a humanidade não estava pronta para esse estudo. Independente de ser mulher, independente de ser homem, o texto da Torá ele é todo masculino, todo texto espiritual, ou ele é um tratado de guerra, ou ele é todo muito pautado patriarcalmente falando, ele é muito masculino, e assim foi se reverberando, e os núcleos de estudos de Kabbalah eles eram muito restritos, né, para poucos alunos, para poucos discípulos, porque imagina, né, como é que a gente vai falar de inteligência emocional, como é que a gente vai falar de inteligência comportamental? A humanidade precisava sobreviver, ela era pouco evoluída nesse sentido de consciência, a nossa consciência ela ainda é um bebê dentro do todo. desse todo. Então não tinha espaço, o que provavelmente que eles fossem compartilhar não tinha receptor para isso. Então esse foi um século o século passado de muitas revelações, e aí sim a Cabala foi aberta e compartilhada. E imagina, né, as mulheres, a gente vai precisar exatamente de equilibrar o feminino, porque o feminino é que cuida, o feminino é que tem o olhar para o coletivo. Né? O masculino ele é focado, ele é assertivo, ótimo, maravilhoso. A gente precisa ter masculino e feminino, mas o feminino é aquilo que a gente precisa levar. E eu tenho conhecido algumas professoras de Kabbalah, para mim é muito inédito isso. Né? Claro que eu não sou a única, nunca me achei a única. Em vários estados. E realmente, e o código 40, por que 40? 40 é um símbolo de maturidade. Né? 40 Moisés fica 40 noites e 40 dias para receber,
né, a Torá, estamos prestes a entrar nesse momento astrológico e cronológico, que entramos em Tammuz, né? Moisés Agora. recebe as primeiras tábuas no dia 17 de Tammuz, aí acontece aquela confusão toda, né? O acampamento, não podia esperar, não tinha paciência, né? Ele estava descendo, aí vem o bezerro de ouro que dançava, tem toda a história da idolatria aí. A Kabbalah, ela vai trazer essas historinhas, né? Como a gente lida com isso, como a gente coloca na prática. Mas o 40 é isso, é a maturidade. Noé também esperou 40 dias e 40 noites, e a nossa quarentena é que se estendeu, né? Estamos já virando o 100º dia, já dobramos e vamos triplicar e vamos quadriplicar. Aqui no Rio, o Rabino Newton Bonder já anunciou Yom Kippur e Rosh Hashanah virtual. E é muito bonito a gente olhar para esse movimento de alguma forma, que apesar de ser virtual, o virtual é real. Então precisamos colaborar, precisamos sanar a fome, precisamos colaborar com as nossas congregações, né? Da mesma forma que a gente ajudava as nossas congregações com a nossa presença física, vamos precisar colaborar com a presença virtual. Então, eu acho que eu respondi a primeira pergunta. Eu acho assim, para a gente falar da Cabala, acho que é legal falar os níveis de luz, falar um pouco sobre o pomar, sobre Pardes. Ah, isso é maravilhoso. Não é? Assim, Pardes é assim, uma forma simbólica, cabalista, de explicar os 4 mundos. Eu gostaria de escutar, por favor, a respeito. Aqui no meu celular ficou baixo o som, espero que na gravação esteja alto, tá? Eu estou te ouvindo bem, eu estou me ouvindo bem também. Então, assim, o Pardes quer dizer pomar. A tradução de Pardes é pomar. E a gente pega as 4 letras, porque em hebraico não tem vogal, o P, R, o D e o S, e a gente, né, Pardes, e a gente acha as palavras que formam esse acrônimo. O P é o pshat, que é o simples, é o literal, aquilo que está escrito, aquilo que está dito. O R é o remes, que é uma dica, é uma alusão, é uma metáfora. O D, que é o drash, que vem de midrash, que é de lidrosh, é extração do sentido. E o S do Pardes é o sod, é o oculto, é a própria Kabbalah em si. Só que tudo, como foi contado um dia para a gente, foi contado através do medo, porque o medo era como o povo era controlado. Como é que se Escutavam por controla? medo, Né? Tudo através do medo. E Rav Kook, em 1900, Rav Kook, nas meditações, ele foi o primeiro rabino da cidade de Yafo, e ele atinge o Gan Eden dizendo, olha, não é muito por aí não, o medo ele vai atravancar a sua vida, a alegria vai te trazer para cima, né? A emoção. Então, vamos enxergar a Kabbalah agora através da ótica da alegria e não da ótica do medo, porque a ótica do medo do Pardes é que 4 mestres adentram o Pardes. Eu vou contar essa história rapidamente, porque eu não quero nada pelo medo, eu quero pela alegria, óbvio, né? E 4 mestres, tudo 4 na Kabbalah, né? Por causa dos 4 mundos, a gente vai falar disso, mas 4 mestres adentram o Pardes, um enlouquece, um se perde, um morre, só Rabi Akiva sai ileso. Então, isso já era uma forma de limitar as pessoas ao estudo da Kabbalah. Porque se eu tenho 25% de chance de sair ilesa, então vamos mudar a forma, né, de se expressar na Kabbalah. A Kabbalah é algo vinculado ao bem-estar, à consciência, à alegria, à saúde, ao próprio Kabbalah evolui com a Alahá, né? O nosso judaísmo também evolui com a Alahá. A gente está num processo constante de evolução. Então, o Pardes, na verdade, ele vai falar de 4 níveis de interpretação. Aquilo que está escrito, o dito, o interdito, o recôndito e o não dito. E são as perspectivas, né? Porque aqui mesmo a gente pode adentrar um Pardes. Aquilo que eu estou falando é o dito, aquilo que eu vou insinuar alguma coisa, eu vou levar vocês a uma nova reflexão, uma nova perspectiva, vão extrair um sentido disso tudo, e tem coisas que não vão ser ditas, que não vão ser insinuadas, que não vão ser extraídas, né, de uma forma de sentido, mas elas estão aí nas entrelinhas.
as entreletras da... Né, Nossa, as eu ia entrar letras agora nisso. Eu ia entrar da... para falar um pouco, para comentar. Eu não sei muito do tempo aqui agora, que eu não sei ler o tempo aqui, mas Deixa eu sobre o ver. alfabeto. O A gente alfabeto, combinou que eu ia falar 20 minutos, depois a gente ia trocar. Não foi isso que a gente é, combinou? mas do alfabeto hebraico. Então, Acho que tá. vale a pena o pessoal saber, né? Tem As letras... uma noção que não são só letras. Tem muita coisa por trás. A própria Torá é um bloco de letras, né? E as letras, em Bereshit, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse os, a chamar em veta, esse et é a primeira letra do alfabeto e a última. Então E Deus também Deus cria, está no plural. no princípio criou Deus, o plural que cria os Isso aí. céus e a terra. É, Né, um primeiro, né, o universo cria um multiversos, uma pluralidade para criar tudo que é físico e tudo que é metafísico. E cria-se tudo que é físico e tudo que é metafísico com o poder, com a energia das letras do alfabeto hebraico. Deus cria tudo com a linguagem. A gente está agora no livro de Devarim, né, de Devarim, não, desculpa, de Bamidbar, que é isso. números, né? Bamidbar é Bamedaber, é na palavra, trazendo toda essa riqueza, né, da nossa cocriação desse universo com o poder da palavra. E Deus cria tudo com a palavra. E assim começa a árvore da vida. E disse Deus que haja luz. Forma a primeira sefirá da árvore da vida. E disse Deus que separe os firmamentos, e Isso. Deus diz 10 vezes. E as letras, elas são letras quânticas, são letras energéticas. O que é quântico? É uma vibração. Né? E não é que, que a letra em si vai, né, como a gente enxerga e como a gente ouve na idolatria, né, que a gente falou um pouquinho do bezerro de ouro, mas não é que a letra em si traz prosperidade, que a letra em si traz o amor, não, a letra ela desperta em você, já que nós somos seres letrados, né? Se há um DNA espiritual e um DNA físico, eu também sou composta, todo mundo, né, tem essa composição letrada. Então, essas letras, elas despertam em mim, né? Se eu precisar de prosperidade, eu medito na letra Gimel, por exemplo, é uma letra de expansão, de abundância. É a mesma letra que forma Júpiter no universo. A gente vai poder falar da abundância através de Júpiter, né? E vai poder correlacionar Júpiter com a árvore da vida. Já já vou te dar a palavra, porque eu também quero É. ouvir, né? Então, Agora é interessante falar de idolatria, né? Porque a live que a gente está fazendo é de Kabbalah e de astrologia. E se não for muito centrado, a gente pode cair numa idolatria, começar a idolatrar planetas, situações, ou letras, ou sons, ou palavras, né? E, na verdade, tem regras por trás, né? Que é a regra principal, que é tudo um só, né? A exatamente. regra maior de todas, né? E se a gente se perde essa regra, a gente cai igual bezerro de ouro, igual a turma que Exatamente. A idolatrava. letra é um canal, não é ela que, né? Ela é um canal. O Júpiter, ele está dentro, né, a gente falou de Júpiter, foi, né? A letra Gimel. Foi falar de Ele está Hesed, dentro, né? De ele tá Gimel dentro de um contexto, mas tem sempre o Criador que está acima disso tudo. E hoje, com os meus alunos, nessa aula de terça-feira, que a gente faz às 8h30 da manhã, Cabala Online, a gente está trazendo muito a história da devoção, porque a Cabala ela é conhecimento, comportamento, mas a devoção ela faz parte, porque é quando a Bhakti, gente né? se entrega a esse fluxo, a essa força maior que a gente chama de Kadosh Baruch Hu, de Hashem, de... Agora eu acho que eu vou passar a Não, bom, palavra então para eu vou falar você. um pouco sobre a árvore, e aí eu pego no tranco. Eu gostei muito, porque assim, live é uma coisa curta, né? Por mais que a gente fique 40, 50 minutos numa conversa, é um assunto rápido. Então, assim, o que eu acho que tem dos 40 anos é que chega a um grau de maturidade normal do ser humano que ele pode se aprofundar mais e mais e mais, mas ele pode começar a estudar cedo e ele vai ter várias
como forem várias clipotes, várias... Cascas, é, ele vai camadas, tirando os finas. véus, né? Ele vai percebendo Uhum. mais e mais, né? Porque é um linguajar simbólico. E que inicialmente algumas pessoas falam, ah, não estou entendendo nada que a pessoa está falando. Então, com o passar do tempo, há uma nova comunicabilidade interna, né, para conseguir entender essas forças, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a árvore, né? Como são essas emanações, como são as sefirot. Sefirá é uma, sefirot é no plural, e essas emanações divinas, ou como é que fala, as conexões das partes, né? Ou seja, como Hashem, como Deus se manifesta, porque ele queria ser visto, então ele se manifesta, ele sai de onde ele está em todos os lugares, ele dá uma saída e aí aparece a expressão do infinito, né? Da Uhum. luz infinita. Ele contrai e ele expande, né? É o Big Bang da criação, né? É o Tzimtzum, é a contração e a expansão. A gente tem esse movimento dentro da gente, né? No coração E e aí nas divide em nossas 10. atitudes. Tem horas É, que a gente precisa contrair, tem horas que a gente precisa expandir. aliás, a própria árvore ela vai mostrar esses lados positivo, negativo, expansão, Eu gosto recolhimento. muito de trazer a árvore da vida, Ale, Então, para o nosso campo energético. Né? Porque é um assunto que as pessoas falam, ah, é muito difícil. Não, é funcional. Por que, que é funcional? Porque o Keter, a coroa, fica aqui. Né? Onde fica a coroa? Aqui. O que, que é a expressão da coroa? É a minha convicção, é a minha certeza, é a minha esperança. Né? Quando eu tô, esse é o lado luminoso de Keter. Quando eu tenho dúvidas, quando eu tenho incertezas, quando eu não tenho tanta esperança, né? Eu preciso meditar, injetar luz no meu Keter. Hormar, o lado direito da cabeça, é o lado intuitivo, é a sabedoria. Binar, o cognitivo, o entendimento, o potencial de criação. Então, quando a gente fala assim, a minha alma, parece que a alma está dentro, mas é a minha alma, a minha árvore da vida. E isso passa pelo nosso autoconhecimento do Hesed, que é a minha generosidade, a minha oferta, o meu compartilhar, que é a expansão. O Gevurah é a contração, é o limite até onde eu vou, é o meu saber dizer não. Tiferet, na árvore da vida, é o meu chácara cardíaco, meu plexo solar, que é meio que misturado aqui, que é o equilíbrio, a harmonia. é o Aí vem, centro de tudo aqui, é né? o centro de tudo, é o equilíbrio. Né? A gente está num centro, a gente está equilibrado, mas é um equilíbrio, e Tiferet, a tradução de Tiferet é beleza, mas é Beleza. uma elegância comportamental, porque a gente está equilibrado, meditando é muito fácil. Quero ver a gente estar equilibrado quando a gente tem que botar máscara e a gente tem que se relacionar com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Então, um comportamento desequilibrado, ele é feio. Né? Um comportamento equilibrado, ele tem uma elegância, a elegância de Tiferet. Netzach, que é a sétima esfera, que é a permanência, é a Eternidade, persistência, a superação de obstáculos que leva a gente à vitória. a Rod vitória. tem a ver com a gratidão, com o eco, com o reconhecimento. E a gratidão ela é muito incrível, porque o Rod bate, quando bate no nosso Rod da árvore da vida, ele se potencializa, ele redistribui para todo o nosso circuito. Como a gente potencializa o nosso Rod para o nosso circuito estar fluido? Agradecendo, e parece que gratidão é uma coisa meio clichê, mas não, quando a gente olha para aquilo que a gente tem, quando a gente reconhece aquilo que a gente conecta na fonte da abundância. Quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente vai para a fonte da escassez. Então, Rod é a gratidão. Para chegar em Yesod, que é a base, né, tem a ver com a nossa autoestima, com os nossos pactos, com os nossos vínculos. E a última esfera, 10, Malhut. Malhut é o reino, traz a virtude da humildade. Humildade é enxergar o outro, humildade é entender que eu não tenho algo que o outro tem para compartilhar comigo. E isso abre o meu senso de merecimento, porque para eu receber aquilo que eu desejo, eu preciso me sentir merecedor, merecedora.
É isso. Olha, Agora, a gente falou um pouco da Cabala, um pouco de Pardês, um pouco dessa frequência da unidade, e a gente começou a entrar agora nessa forma simbólica que os sábios colocaram, geométrica, e que ainda tem uma eu chamo de escondida, analógica. É um diagrama analógica. analógico. É. E tem uma escondida aqui, alguém me falou que tem alguma escondida aqui, né? Que o pessoal fala assim que a Sefirá do conhecimento, algumas pessoas têm acesso, aí outras podem adquirir. Então, o que a gente chama de DAT, né? É um Bem, é hiato, isso, né? né? Agora, É, Lê, como é que a gente começou então a falar um pouquinho sobre a árvore da vida, sobre essas virtudes, esses atributos que estão aqui na gente. Mas a gente pode aplicar esse diagrama analógico em isso. tudo. Ele foi feito para ser aplicado. Como é que a gente aplica a árvore da vida na astrologia? Me conta um pouco. A astrologia, ela é um pequeno detalhe, é um instrumento que pode ser usado na Cabala. E você começa a estudar astrologia, você começa a ver que a coisa é maior, porque existe uma matemática por trás, perfeita, precisa, que eu chamo para os alunos, que eu falo que é matemática celeste. É o nome que eu dou para astrologia pela perfeição dos ciclos, dos aspectos, de como eles se manifestam, do tempo que a gente sente os aspectos ocorrendo. A astrologia, ela recebe essa sefirot, né? Vou pegar teu livro o tempo inteiro aqui, ó. Ela coloca, então, vários astrólogos, eu me lembro um que eu indiquei numa live que a gente fez, que é Zev Ben Shimon Halevi, e ele tem vários livros, ele tem Escola de Cabala, Cabala de Astrologia, tem um aqui que é Adão e a Árvore Cabalística, né? Então, e nesse do Adão, Várias pessoas me perguntaram quando você citou qual era o nome do rabino escritor, Zeev Ben Zeev Shimon. Ben Shimon Halevi, e Isso. que eu tive a honra de participar de aulas com ele. Tive aulas com ele, tive papo com ele também. Ele veio para o Rio através do Newton, então foi muito, 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 muito legal. E até as meditações que a gente fazia era uma coisa. Eu só vi ocorrer a mesma coisa na Índia. Eu fiquei um tempo Índia, Nepal, de ver um vento girando em volta da sinagoga. Foi uma coisa. Você via que Mágico. as árvores do lado não se mexiam, mas aonde estava a sinagoga girava. Era uma coisa mexer com forças, né? Assim, muito interessante. E então, assim para falar de astrologia, a gente tem que ter essas leis. A lei inicial que assim tudo é um, a outra lei dessa trindade, né? Se pegar Keter, Binah e Chokhmah, as ações divinas, né? Depois entender que a gente tem oitavas por trás disso e que existem ainda quatro mundos vindo sempre aqui de cima. São mundos que coexistem, né? Que eles se interpenetram um no outro e os mundos superiores, eles alicerçam os inferiores, e não ao contrário. Ou seja, tudo vem aqui de cima e tudo vem como fosse uma luz, vem um relâmpago e um caminho descendo até ela se materializar. Então, e vai chegar aqui em Malkut, no reino que vai do reino animal, reino vegetal, até o reino mineral, e várias etapas, e depois a luz vai voltando. E esse esforço desafiante, a gente vê no mapa. A gente vê no mapa, então, por exemplo, as interações da Sefirot, né? Ou seja, pegar uma Sefirah, sei lá, Tiferet com Hesed, ou Hesed com Geburah, o, elas são interações, né, que elas equilibram a consciência, elas equilibram as emoções. E se você tiver uma boa conduta com isso, você vai ter harmônico. Então, eu fiz um paralelo, essa semana eu estava atendendo com a acupuntura, e eu falei para a pessoa, eu falei, olha, tudo é a mesma coisa.
tudo é um só. Inclusive a luz que vem quando você vai estudar a Kabbalah ou vai estudar astrologia, você vê quando a pessoa para num aspecto, ela para numa quadratura, ela para num eclipse, ela para numa conjunção, num ciclo planetário, quando tal planeta passa no ascendente, no meio do céu, no fundo do céu, e a pessoa entra num trauma, ela não sabe lidar com o novo, ela não sabe lidar com a forma que a luz está se manifestando, ela paralisa. E aí, Porque o aquilo... trauma, ele é um bloqueio energético, ele para o fluxo, né? Traumas, decepções, frustrações, e como sair disso, né? Então, por exemplo, a gente tem agora, acabou de fazer, agora teve uma Rosh Chodesh, né? Uma lua nova, que a tradução de Rosh Chodesh, pode falar, só para a gente fazer junto. Rosh, Rosh é cabeça, Rodes é mês, né? Então é o início do isso. mês que acontece na lua nova, mas Rosh também tem uma alusão à consciência e A consciência. Rodes, Hadash, Então, que é novo, que é uma Hadash, nova consciência, né? ou Todo seja, mês a gente tem essa possibilidade. toda lua nova, ou qualquer ciclo planetário, quando é parecido com uma lua nova, uma conjunção, inicia uma nova chance da gente ter consciência de uma partícula de Deus. E na hora que você começa a entender que as manifestações dos céus e começa a entender que são chances da gente se conectar com esse divino, com esse maior, e que dá para ter harmonia, em vez de ficar preso, igual uma dor num meridiano, ou a dor num aspecto, ficar preso no passado, preso num... Entender que a vida anda, que as coisas acontecem, que os encontros e as decisões são super importantes nisso, aí você flui e você tem harmonia e você tem uma vida gostosa, né? Eu vou meio que te pegar de surpresa, mas te vem assim em mente algum cliente que tinha uma determinada situação e aí algum trauma, algum bloqueio, aí como é que isso se espelhava no mapa astrológico e no mapa Sempre. cabalístico? Você Não é acha que que você tem uma tinha. historinha Sempre. assim para Sempre. contar? Porque quando a gente conta historinha, as pessoas Tá bom, é assim, ó. Não sei te se eu peguei de contaria a história surpresa. do cliente, mas assim, Não, todos os não, mapas... sem citar nomes, é óbvio. Não, fulano, naquele dia, Fulano. falou com ciclana. É assim, sempre tem um aspecto que a gente vai, através da conversa, a pessoa vai conversando, é isso que eu estou focado com os alunos, com os cursos que eu dou, eu fico assim, observem a comunicação. A pessoa vai soltar, expressar alguma coisa que ela está presa. E você, o astrólogo, vai investigar qual foi o aspecto relacionado, ou seja, qual sefirá que está relacionada, qual planeta está relacionado, qual casa, e vai ver qual momento ocorreu isso, e se esse ciclo já acabou ou não. Então, o astrólogo ele tem que saber lidar com tempo e espaço, ele tem essa energia de Rohmá, de saber lidar com o tempo e com o espaço, por isso que colocam Urano nessa dimensão, nessa emanação, porque você vai para trás no tempo e você consegue entender o que aconteceu, depois você volta no tempo, vai para frente no tempo e vê até quando isso. E o que acontece com a maioria dos clientes é que eles têm algum assunto, alguma, sei lá, algum luto, algum abuso, algum processo que criou uma tristeza, que criou uma angústia, que criou uma raiva, ou seja, que a coisa foi indo até a pessoa se fixar num comportamento. E saindo, quando a gente estuda astrologia cabalista, a gente começa a ver que cada sefiral, cada planeta, ele tem lado de luz e de sombra, ele tem lado de qualidades e defeitos, de qualidades que você fala, nossa, olha que legal, nossa, olha que difícil. E como lidar com isso é o que na Torá que a gente vê que cada personagem que a gente estuda teve problemas e teve que enfrentar e teve que até pedir desculpas e até se arrependeu. Então, pega, sei lá, as histórias que eu mais gosto é aquela do Jacó, que os irmãos tiram ele do pedaço, falam assim, ó, não queremos, né, do José, né, os filhos de Jacó,
e mandam ele, põem no poço, vendem como escravo, Não, e dizem né? que é pelo fato dele sonhar, né? O primeiro sonho de José é com as É, estrelas, é com os planetas, e aí fazem essa alusão que José já era um astrólogo, né? Assim, né? sim. E era um astrólogo que ele sabia que havia um poder, né? Então, se parar para falar sobre isso, uma coisa que eu pensei em falar, aqui, a Sefirá, a 11ª oculta, que é da At, né? Ela tem a ver com autoconhecimento, ela tem a ver com uma... E também o conhecer conjugal também, né? Tem uma coisa de eu conheço fulano, eu me aprofundo com outro, eu consigo entender Deus através do relacionamento, É, mas tem quando também em sobre a Gênesis, autoridade. Como? em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva, é esse verbo, é de É, ladata, né? Então isso. tem uma coisa de intimidade mesmo, né? É porque é um conhecimento tanto para dentro, um processo de autoanálise, um conhecimento de você rever seus processos, quanto você conhecer através do outro. Então, um conhece o outro, o casal, eles formam, se você pegar homem e mulher também na palavra, né, você vai ver que vai chegar mais próximo à letra, às palavras de Deus, ao nome de Deus. Né? O quão importante é o conhecimento. E por isso que eu falo, alguns têm acesso, mas ao mesmo tempo é possível adquirir, é possível aprofundar isso na vida. O planeta relacionado na astrologia é o Plutão. E o Plutão tem a ver com autoridade, com poder. Só que ele tem que saber se a pessoa usa direito ou não. Se ela tem autoridade, porque é como se fosse assim, Deus te deu autoridade de se aprofundar e saber ter esse poder. Mas você não tem, não pode usar o poder como autoridade. Ou seja, você tem que saber dividir, compartilhar, ser um bom governador, um bom presidente, um bom gestor da sua vida, porque é o que é dado. Então, se fizer comparação com qualquer assunto da vida, a gente vai ver o DAT como um filtro. Ou você passa por ele, ou você ainda fica preso nele. Então, esse retorno que a pessoa tem, ela chega Da na Ada frequência de Escorpião, na frequência do regente Plutão, um dos regentes, né, que tem Marte também, mas assim, você tem a chance de você abrir mão e usar o poder para compartilhar. Aí você entra na frequência de Hesed, na frequência de Gimel, na frequência de Júpiter, né? Então, então eu quero entender, eu agora quero entender. Então, Daat, Plutão, né? E fala um pouquinho mais para a gente poder, né, Data sair é como desse se gap fosse e ir para Hesed, que é a assim, é generosidade, como se é a fosse oferta. você tem uma área animal, né? Uma área humana, pode falar, né? Que são os primeiros 4 signos. Depois você tem os outros signos que já são mais sociais. E depois você tem os outros signos que já são no patamar espiritual. Da mesma forma que a gente tem o mundo, sei lá, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá, que são níveis. Espiritual, intelectual, emocional e físico. Então, Atzilut, para quem não sabe, são emanações. Briah, criações. Yetzirah, formação. E o Asiá, que é o que a gente vive olhando mais, que é o mundo da manifesto, né? O mundo manifesto. Ação. A mesma coisa você tem na astrologia. Então você tem, por exemplo, os primeiros 4 signos, Áries, Touro, Gêmeos, aqui como se fosse algo físico. Depois você tem Leão, Virgem, Libra e Escorpião como fosse algo espiritual, algo humano. Social. Só que aqui, em Escorpião para Sagitário, você passa por um grande buraco negro. Você passa por um teste para ver se você abre mão, se você vira pachuto, se você vira simples, se você reconhece a esperança e a simplicidade. Né? A simplicidade, a esperança como fala, A ser humilde. devoção, a Ser humildade. humilde. São os três decanatos escorpião. Aí você entra em Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que já são uma outra frequência E, mais e é legal espiritualizada. quem está E da assistindo. arte,
O som ficou bem baixo para mim, não quer? Não, e é legal quem está assistindo entender que nós temos todos os signos, todos os planetas, né? Porque a gente fala, eu sou aquário, eu sou sagitário. Ah, Não, a não. gente tem todos os planetas e todos os signos no nosso A mapa gente é natal. isso aqui, ó. Né? A gente fala aqui, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Esse Echad, ele está aqui. É o que a gente consegue captar, um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe do céu para entender um pouco essa unidade maior. Ou seja, pode pôr a vida inteira que você não vai conseguir entender o todo. Você vai ver um lado da beleza de Deus, né? E aí a gente tem a influência que recebe daqui, tanto dos planetas, tanto dos signos, quanto das estrelas fixas. Que quando começou a estudar estrelas fixas, alguns cabalistas começaram a entrar na astrologia. Porque a astrologia e a cabala estão assim, andando juntas. Mas a astrologia também não era para qualquer um. Né? Ou era para o rei, ou era para os empresários, ou o mau uso da astrologia para o povo, que falava de tal forma para manipular. Então, eu acho que há um paralelo de astrologia e cabala no sentido de receber mais informações, compartilhar mais, que é um período maravilhoso, né? Por isso que eu queria ouvir de você perguntar desse período, né? E então, assim, a gente tem altos e baixos. Então, você tem, por exemplo, se você pegar uma das colunas da... Cadê seu livro? Antes de fazer aqui, ó, esse é o livro, hein? Que a contracapa é mais útil do que a capa, né? É, aqui, ó. Quem perguntou como é que é? Cabala da casa, tá? E quem quiser saber mais a respeito, vai no Sandra Strauss, vou até escrever rápido aqui, sandrastrauss.com.br. Acho que é tudo ao contrário aqui, né? Quero ver você escrever em hebraico ao contrário. Tá certo ou não? Não, mas tá bom. Obrigada, Lê. E aí, fit, né? Ficou meio Strauss. E agora? Agora, nossa, isso aí. Eu treino isso. Eu gosto de escrever isso. Eu escrevo das duas formas. Você conseguiu. Eu escrevo Para a com as gente duas trazer todo esse conhecimento para a prática. Isso aí. Então, assim, eu acho que a astrologia, se pegar assim, eclipses, por exemplo, o eclipse acabou de ter um eclipse e teve outro. Então está tendo terremotos agora, você vê, teve um outro hoje, teve uma semana passada, os vulcões que ativam, maremotos, tsunamis. Isso são frequências devido à falta de luz e dá um reequilíbrio. Não é que dá um desequilíbrio, dá um novo reequilíbrio, uma nova história. Então a gente tem de luas novas, que foi agora, e tem a da lua cheia, que é daqui a uma semana. Uma semana e pouquinho, que vai ser agora o último eclipse em Câncer Capricórnio, ou seja, o último eclipse nesse eixo Câncer-Capricórnio. E depois a gente só vai ter daqui uns 9 anos ou daqui a 18 anos, né, que é o tempo dos nodos. Então há todo um estudo técnico astrológico e você vai observando. Então você pegar a notícia e falar, teve terremoto pulando. Só que quando a pessoa tem determinado planeta vinculado ou casa vinculada a isso, ela tem a chance de rever a vida. Então, assim, não tem nada de assustador. Igual você começou a falar da cabala, eu falei, nossa, na astrologia também. E a tendência é falar, nossa, até meus alunos falam assim, o cliente que vem fala assim, eu estou com o meu mapa exatamente eclipsado. Eu falei, ótimo, melhor ainda, é a hora de mudança, é a hora de você dar um passo para frente. Porque às vezes a sombra, o eclipse, ele te aponta o caminho, né? Acho que sempre. A única coisa que eu acho que eu tenho que aprender ainda é o que significa os maremotos, terremotos, tsunamis, quando ocorrem, ou você vê o grau, o eclipse passando em determinado local e ativa isso forte. O que tem por trás? O que o povo precisa abrir? O que aprender, né? Agora, pulando o terremoto, o tsunami,
a astrologia, né, os planetas, alguma conjunção indica a descoberta de uma vacina para a gente trazer para Olha, esse sim, momento? sim. Agora vai ter uma conjunção a 24 graus em Capricórnio de Agora é Júpiter e Plutão. quando? Agora é daqui a 2 semanas, dia 29 de junho, 30 de junho. Então, isso pode dar já um alento, mas não é definitivo. Mas já vai dar um alento. Alguma coisa materialmente começa a aparecer. Porque Júpiter, né, que seria Reset, e Plutão, que seria da Ata, eles têm um encontro. Se você pegar na mitologia grega, eles são irmãos. Irmãos que se dão bem, que não tiveram conflitos, cada um na sua. Um tem a visão geral, a visão dos céus, e outro tem a visão do mundo dos mortos, né? Do oculto também, né? Então, e os dois são profundos, eles são profundos. Então, eles estão juntos. Seria esse aqui, ó, Júpiter e Plutão, que vão se encontrar aqui, ó, a 24 graus, e Saturno volta para Capricórnio. Então, vou ficar esses aqui. Aí vai chegar dia 11 e 12 de novembro, eles se encontram pela última vez a 22 graus, ou seja, esse aqui vai para trás, esse aqui vai para trás, fica 22, depois eles se encontram a 22. A diferença de 22 e 24 é muito grande. 24 graus, ele tem a ver com divulgar, com espalhar, com compartilhar luz. Exatamente a palavra compartilhar luz, ela tem muita força entre 23 e 24 graus. Você pode ver pela angulação da Terra, você pode ver pelos Então, daqui a 2 trópicos. semanas, a gente vai ter alguma notícia que Sim, tem uma sim, primeira sim. vacina, uma primeira descoberta, para quando chegar em novembro, tá todo mundo Aí vacinado, em imune. novembro vai pegar o grau, um dos assuntos que mudou o mundo. O que mudou o mundo, que está vinculado ao coronavírus, foi no grau 22, ou seja, dia 12 de janeiro, a gente teve, nem estão todos aqui, ó, a gente teve o Sol, Plutão, Saturno, Mercúrio e mais Ceres, mais um outro aqui. Foram 5 planetas que ficaram juntos num grauzinho só. Isso nunca ocorre. Isso para ocorrer, você põe muitos anos pela frente. Então, assim, o mundo mudou depois disso. E ainda estava vinculado a Netuno, ou seja, tem um montão de coisas dessas influências. Aí vai chegar em novembro, Júpiter e Plutão vão passar pela última vez a conjunção, depois só daqui 12 anos em Aquário, mas é assim, exatamente no grau que ocorreu, que é o grau da morte, é o grau dessas enfermidades que estão pegando. Então, assim, dá para salvar isso? Dá para pegar. Eu me lembro outros ciclos planetários, quando foi AIDS, né? Quando foi ou até uma outra febre, que a própria febre, a febre amarela, não, foi a gripe espanhola, que veio dos Estados Unidos, foi para a Espanha na guerra. São ciclos de mudanças que mexem também com a economia, né? Mexe com a sociedade. Então, houve um eclipse aqui e um outro eclipse aqui, dois, um do lado do outro. 2 dias depois do eclipse houve esse aspecto. Então é uma influência muito forte. É muito difícil falar não para a astrologia quando você começa a ver a manifestação exata de datas, né? Sim. E a gente Mas espera então que esse Júpiter... vamos contar com alguma notícia, uma boa notícia daqui a 2 semanas, para em novembro ter uma confirmação. Eu acho que vai haver alguma coisa, porque o grau é de compartilhar a luz. Eu já tenho falado isso desde janeiro para os alunos. Ale, a gente tem, acho que 3 minutos. Eu não sei se você consegue Ótimo. ver Você o sabe. tempo. Eu vou abrir aqui Nossa, como passou rápido, para pelo menos ter uma eu deixei interação aberto para comentário. com o pessoal. Se alguém quiser Então eu fazer queria alguma fazer uma pergunta. propaganda. Onde é que eu fiz? Propaganda não, uma campanha. Campanha, faça Quem estiver ouvindo, propaganda. quem estiver ouvindo, entra no benfeitoria.com/.
campanha 1818. Aqui, ó. Benfeitoria.com. Tá ao contrário? Tá. Tá. Putz. Deixa eu pegar aqui. Esse eu tenho que copiar. Benfeitoria.com barra campanha 1818 e doe cestas básicas. A gente quer chegar a 18 mil cestas básicas, né? Qual meu Insta, a Marisa está perguntando, é @AlexandreSchultz, né? E Sam, eu sou seu fã e eu acho super legal a gente estar fazendo junto isso. Não, o Vamos ver se pessoal a não gente está faz fazendo depois. nem pergunta, está elogiando, disse que adorou o papo. Escrever aqui. Bom, 22 graus do meu ascendente, hoje é aniversário do meu pai. 22 graus ascendente? É. Campanha. Ó, não está bem. Então, agradecendo a Hebraica. A Hebraica. Tem uma programação muito bacana. Salvem a live. Está pedindo para salvar. Ficou para mim, eu tenho que apertar direitinho. Vê se está certo agora. Tá, benfeitoria.com/campanha 1818. 1818, né? E façam então, seus mapas. Não, isso aqui é muito importante, a gente juntar estudem força. Kabbalah. Olha, Kabbalah é uma coisa para o resto da vida de estudo. Então, para isso eu te desejo... conhecimento através da astrologia. Não é à toa que a gente faz o mapa anualmente, né? Eu acho que, assim, se entender a luz e sombra de cada sefirá, melhor, tá? Eu vou salvar a live. Agora eu estou lendo aqui, por isso que eu tiro, né? Porque eu acabo me confundindo um pouquinho. A Kabbalah é um estudo muito bonito. Para quem quiser estudar com a Sandra, é funcional. Na terça-feira ela dá aula de manhã, pelo que eu vi que é de manhã, não é isso? Obrigado vocês, Hebraica, obrigado plataforma, nossa casa. Cadê aquele que eu escrevi rápido? A gente vai ser abduzido agora. Aqui ainda não apareceu. Aqui, ó. Esse é o site da Sandra. O meu é só entrar no Instagram e pronto, né? Aqui, ó. Esse self-fit, sabe que eu faço isso? Eu que quis fazer isso, a Sandra nem tinha pedido. Porque eu acho muito legal esse curso. Eu vi ela preparando, e como eu conheço um pouquinho de astrologia, eu falava para a Sam, faça algo novo, faça mais. Ela, estou preparando, e eu comecei a ver a preparação, e então... É muito bacana, o self, tem o treino da presença. Você lançou o livro, sabe? Foi em 2015, né? Assim, e você atendeu muitas casas, então, parabéns, né? A gente já fez uma outra live. Nós todos. Tem uma outra live, ou na minha página do Instagram, ou no meu YouTube, que é Alexandre Schultz, para quem quiser assistir a primeira fala. Mas eu acho que hoje a Sandra foi super legal porque ela falou sobre um pouco da cabala, um pouco da árvore, um pouco dessas manifestações, né? Olha que é 18, né? Muito bem. Você falou que faltava 3 minutos, né? Eu vou falar mais um pouco, ó. 90% dos clientes que vêm com problemas e saem diferentes, com alguns problemas ou solucionados ou uma nova forma de ver a vida. E entender que está tudo bem. Entender que está tudo bem, né? O Daniel Bialski. Daniel, é o Biba. E parabéns para a Marisa. Eu acho que a gente tem que agradecer mais a Hebraica que convidou a gente, né? Muito Parabéns bacana. Parabéns para a Marisa, porque ela realmente trouxe... Ela tem trazido muitas lives interessantes e ainda ao mesmo tempo é aberta ao público, ou seja, não precisa ser sócio só do clube. Então, nesse momento foi muito legal. A gente tem livre-arbítrio, nos é concedido o livre-arbítrio no meio de um processo, né? Agora que está falando que faltam 26 segundos. Sam, 26. Se despeça. Obrigada, boa noite, cuidem-se.